conclusão e depois voltar para o início, porque eu queria que a conclusão ficasse no seu coração, para que você levasse essa palavra para a sua semana, para a sua vida. Só toca no milagre quem passa pelo processo. É essa a conclusão que eu queria deixar para você, te entregar, para que você aqui, você em casa, pudesse levar para a sua semana. Só toca no milagre aquele que passa pelo processo. E o processo é necessário, porque sem o processo não acontece nem cura e nem conversão. Nosso Senhor chega, entra na barca de Pedro, pede que Pedro adentre o mar, ensina o povo. Depois Jesus diz: avance para águas mais profundas. Ali nosso Senhor diz: agora lança as redes. Pedro passou por esse processo. E Pedro só passou por esse processo por N motivos, mas eu vou dar 2: por obediência e humildade. Primeiro, por humildade, porque ali o especialista em pesca era Pedro, não era Jesus. Quem sabia tudo de pesca era Pedro. Nosso Senhor, um carpinteiro, não entendia de pesca como Pedro. Mas Pedro foi humilde em ouvir a voz, a palavra de Deus e obedecer. Pedro poderia muito bem dizer a Jesus: Senhor, não faz sentido o que o Senhor está me pedindo. Ele poderia falar: não faz sentido, Senhor, não é lógico o que o Senhor está me pedindo, não é lógico. Sabe por que muitas vezes nós não obedecemos à vontade de Deus? Porque, segundo a nossa sabedoria, segundo a nossa razão, não é lógico o que o Senhor está nos pedindo. Por isso que muitas vezes nós voltamos atrás, nós desistimos, largamos o barco na areia e não colocamos o barco na água. Porque a nossa lógica é contrária à lógica divina. É aquilo que Paulo fala na carta aos Coríntios: o que é sabedoria de Deus é loucura para os homens. É louco o pedido que Jesus fez a Pedro. Pescaram a noite toda e não pegaram nada. Agora, por favor, coloca o barco de novo na água e vão pescar. Não é lógico. Mas Pedro foi humilde. E a humildade traz junto dela a obediência. Porque quem é humilde sabe obedecer. Então Pedro coloca o barco na água, mas ele poderia dizer: não vou fazer isso. E ele tinha até argumento. Ele disse: eu já lavei as redes, eu já separei tudo, já está tudo guardado, eu não vou voltar para a água. Quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus, porque segundo a nossa razão humana, aquilo que Deus está nos pedindo não é lógico. E pode perceber, não é lógico. Se te derem de um lado da face, oferece o outro. Olha lá. Se te chamarem para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Olha que loucura. Aquele que perder a sua vida vai encontrá-la, e aquele que a encontrar vai perdê-la. Não faz sentido nenhum, humanamente falando. O problema é que nós, ao invés de nos inclinarmos diante da vontade divina, nós permanecemos na nossa vontade orgulhosa. Por isso que muitas vezes nós não obedecemos a Deus, porque a gente olha para a vontade de Deus e fala: isso não é lógico. Quantas vezes você já pensou assim: eu ia até fulano, eu ia até fulana pedir desculpas, eu não errei. Se quiser que venha aqui que me pedir. É lógico, você que está certo e pedir perdão? Não é. Mas se você quer paz na sua casa, faz isso para você ver se a paz não vai imperar. Não é lógico. E quando eu digo não é lógico, não é porque está errado não, é porque a nossa razão humana é limitada. A nossa razão humana, ela fica ali, nos critérios daquilo que parece bom, daquilo que parece fácil, daquilo que parece prazeroso. E muitas vezes a vontade de Deus vai te desinstalar, te tirar daquilo que é fácil, te tirar daquilo que é gostoso, te tirar daquilo que parece mais tranquilo. Colocar o barco na água não era mais fácil, colocar a rede na água não era mais tranquilo. Mas Pedro obedeceu porque era obediente, humilde. Então nosso Senhor diz para Pedro: vamos embora, meu filho, coloca o barco na água. Pedro foi contra toda a razão humana, mas obedeceu à razão divina. Por isso ele alcançou, por isso ele tocou no milagre. Lembra do que eu disse? Só toca no milagre aquele que passa pelo processo.
Só vai alcançar o milagre, só vai tocar no milagre aquele que ia passar pelo processo. Para e pensa comigo, faz uma reflexão rápida comigo. Jesus é todo poderoso. Você acha que ele precisava botar o barco na água? Precisava mandar botar a rede na água? Se um ato da vontade dele já mudava tudo. Ele não precisava fazer nada, ele precisava ficar parado assim, ó. E se ele pensasse assim, ó, eu quero agora, nesse momento, todos os peixes aqui, pum. Ele não precisava colocar o barco na água. Ele não precisava lançar a rede na água. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabia que Pedro precisava daquele processo. Por qual motivo? Porque Pedro voltou depois de uma noite inteira de pesca, frustrado. Pedro estava frustrado. A gente percebe isso na resposta dele. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Olha a frustração daquele homem. Um homem que tinha uma empresa de pesca. Um homem que sabia quando a maré enchia, quando ela vazava, o peixe que estava no dia, onde bota o barco, onde lança a rede, sabia tudo e não pegou nada. Pedro estava frustrado. E por que Jesus faz aquele processo com ele? Não é porque Jesus precisava. Ele poderia fazer assim, os peixes apareceriam. Mas se ele fizesse somente assim, Pedro não seria curado daquela frustração. Então ele contou com o auxílio de Pedro, mesmo sem precisar. Vamos, Pedro, coloca o barco na água. Isso quem tem que fazer é você. Vamos, Pedro, agora você lança a rede. Isso quem tem que fazer é você. Então, no processo, olha que coisa linda. No processo, o que estava acontecendo com Pedro? Cura. Pedro estava sendo curado da frustração, do fracasso da noite anterior. Jesus ali naquele processo estava curando o coração de Pedro, frustrado, porque ele fracassou. E quantas vezes nós nos frustramos porque nós fracassamos? Principalmente quando aquilo que nós nos sentimos bons. Principalmente quando nós nos sentimos que a gente sabe fazer algo bem. E aí quando a gente não faz aquilo bem, nós nos frustramos. Então nosso Senhor entra no barco, passa junto de Pedro o processo, para que quando Pedro puxasse a rede, o que Pedro pensaria? Foi ele quem fez, mas sou eu que estou pegando. O milagre é dele, mas sou eu que estou puxando para dentro do barco. Eu pesquei, e ali foi curado a frustração do coração daquele homem. Você está entendendo? Porque Deus prefere passar contigo pelo processo. Mas a resposta de Pedro nos diz muito. Porque Pedro diz assim, ó: Senhor, nós pescamos a noite toda. No original grego, esse a noite toda pode ser traduzido também como exaustivamente. Eu prefiro essa. É muito mais carregada de densidade, de profundidade. Senhor, nós pescamos exaustivamente. Porque pescar a noite toda pode não ter sido exaustivo. Pode ter ido lá, colocou a rede, foi lá, deitou, dormiu o resto da noite toda. No amanhecer foi lá, catou o que tinha e foi embora. Não teve nada de exaustivo. Mas Pedro está dizendo, nós pescamos exaustivamente. O que Pedro está dizendo? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas ainda assim eu vou colocar a barca na água, eu vou colocar a rede na água. O que você pode dizer hoje para Jesus? Senhor, eu não aguento mais. Eu já tentei exaustivamente. Você pode dizer, Senhor, eu não aguento mais. Eu já tentei exaustivamente conseguir trazer paz para minha casa. Senhor, eu não aguento mais. Eu já tentei exaustivamente dar um jeito no meu matrimônio. Senhor, eu não aguento mais. Eu já tentei exaustivamente trazer os meus filhos para a tua casa. Senhor, eu não aguento mais. Há muito tempo eu estou catando um emprego e eu não aguento mais. Exaustivamente, Senhor, eu não aguento mais ir atrás de um emprego. Senhor, eu não aguento mais tratar da minha saúde e sempre aparece uma doença, sempre aparece um troço novo. Você pode dizer isso para Jesus como Pedro. Mas não para aqui. Porque se você parar aqui, você vai se frustrar. Se Pedro tivesse parado na primeira parte ali, ele iria continuar frustrado. Senhor, nós pescamos a noite toda exaustivamente e não pegamos nada, ponto. Continuou frustrado. Mas Pedro continuou o processo. Mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Então você pode dizer isso também para Jesus. Senhor, eu não aguento mais. Eu estou exausto. Eu já tentei exaustivamente dar um jeito na minha casa. Mas em obediência à tua palavra, eu vou continuar tentando.
O processo, ele cura e converte. Jesus poderia muito bem estalar o dedo e trazer a sua família toda para cá, para a igreja. Mas sabe com o que ele quer contar? Com o seu joelho no chão todo dia. Porque no fim desse processo você vai estar mais católico. Você vai estar mais católica. Assim como Pedro. Depois que ele vê o milagre, o que Pedro fala? Senhor, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Isso é conversão. Há 5 minutos atrás, o pecado de Pedro não o incomodava tanto. Mas depois que ele experimentou do processo, depois que ele tocou no milagre, o pecado dele o envergonhou diante de Jesus. Então, se você passar pelo processo, você vai perceber uma mudança na sua vida. O Senhor vai trabalhar junto com você para que a sua vida seja convertida a Ele. Foi isso que aconteceu com Pedro. Então, passe pelo processo. Não desista no meio do caminho. Se nosso Senhor está dizendo, vai, bota o barco. E que bonito. Jesus diz para Pedro, vamos Pedro, bota o barco na água. Agora separa aqui que eu vou ensinar para eles. E aí o Senhor fez uma pregação para aquele povo. Depois Jesus diz assim, agora ó, é entre mim e você. Vai para águas mais profundas. Olha que beleza. Agora ó, somos nós dois. Vai, entra. É isso que Jesus quer fazer contigo. O processo gera em nós intimidade. O processo gera em nós profundidade. É isso que o Senhor espera. Se Ele ficasse fazendo milagre, nós não estaríamos aqui agora. Se o Senhor fizesse todos os milagres que você já pediu, você estaria em qualquer lugar agora, menos aqui, porque você não teria passado pelo processo, e o processo não teria te aproximado dele. Pode perceber? Pode perceber quando é que você mais reza? É quando alguém na sua casa cai doente. Pode perceber, olha o processo. Ele poderia muito bem falar, está curada, está curado, mas você não rezaria, você não poria o seu joelho no chão. Então Ele te permite passar pelo processo, que muitas vezes é doloroso. Quantas pessoas voltaram para a igreja depois da morte de alguém que amava? É o processo do luto que Ele permite que passemos. Mas esse luto também nos aproxima dEle. Termino com um testemunho que eu já dei 200 vezes, mas eu repito, porque aquele testemunho me edificou a alma. Certa vez eu atendi uma senhora, ela se aproximou perto de mim, veio conversar comigo, ela estava assim com um lenço na cabeça, era notório que ela estava passando por um tratamento contra o câncer, era claro. E ela veio e disse assim para mim, padre, eu estou fazendo tratamento contra o câncer, eu ainda não estou curada, ela disse. Só que depois ela disse assim para mim, padre, mas eu quero dizer uma coisa. Eu falei, pois não, eu louvo a Deus por esse diagnóstico. Olha aí, isso é lógico? Claro que não é lógico, isso é louco. Isso é loucura, isso não é lógico. Ela disse, padre, vou te dizer uma coisa, eu louvo a Deus por isso. Eu pensei que essa dona é doida ou ela é santa. Eu falei, eu vou arriscar que ela é santa. E fiquei parado ouvindo. Ela disse assim, padre, sabe por que eu louvo a Deus por esse diagnóstico? Porque eu ainda não estou curada, mas eu voltei para Jesus. Olha isso, olha o processo, olha o processo. Se essa dona tivesse recebido o diagnóstico, você está doente, e se no outro dia ela acordasse curada, ela continuaria seguindo a vida dela como se Jesus não existisse. Mas o Senhor permitiu que ela passasse por aquele processo que nós não sabemos a razão, nós não prescrutamos a sabedoria divina, mas tudo que Deus faz é bom, e tudo que permite vai nos santificar. Então ela disse, padre, eu ainda não estou curada, mas eu já voltei para Jesus. Entende? Olha o processo. Não sei qual é o processo que você está passando. Nem sei se você já desistiu do processo. Se você desistiu, pula no barco de novo. Se você largou o barco na areia, bota o barco na água de novo. E se você ainda não desistiu do processo, em nome de Jesus, não desista. Porque Jesus vai te dizer, duque in altum, avance para águas mais profundas também. Ele vai te chamar para a intimidade. Ele vai te trazer para perto dele. E Ele vai te fazer tocar no milagre. Eu não estou te prometendo milagre aqui, até porque eu não posso fazer. Eu só prometo que eu posso. Quem faz é Deus. Mas eu tenho certeza absoluta que o processo na sua vida já será santificador. Todas as vezes em que você passar por um processo na presença de Jesus, você sairá daquele processo fortalecido, fortalecida. E no fim,
É isso que nos importa. Não sei o que tem te deixado exausto, exausta, mas você pode também dizer para Jesus: Senhor, eu já pesquei a noite toda, exaustivamente eu pesquei, mas em atenção à tua palavra, eu vou continuar, Jesus. Eu já lutei tanto pelo meu matrimônio, eu estou exausto, Senhor, mas em atenção à tua palavra. Eu já lutei tanto pelos meus filhos, mas em atenção à tua palavra. Eu já lutei tanto, Senhor, para fugir daquele pecado. Eu já confessei tantas vezes, Jesus, eu já tinha até desistido, porque todas as vezes eu confesso aquele mesmo pecado, mas em atenção à tua palavra, eu vou de novo lançar as redes na água e eu vou lutar. Processo. É isso que o Senhor espera de nós. Que você possa essa semana, assim como Pedro, dentro dos processos da sua vida, de frustração, de fracasso, de enfermidade, de doença, de raiva, dentro de todos esses processos que nós passamos ao longo da sua vida, da nossa vida, que possamos dizer ao Senhor: Senhor, estou tão cansado, estou exausto, mas em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Mas aí você diz assim para Jesus, ó, e aí eu acabo a homilia: fica comigo no meu barco, Senhor. Sobe aqui no barco da minha história. Porque sozinho eu já tentei tantas vezes, Jesus, e eu não consegui. A minha diferença agora é que eu estou dizendo para o Senhor: sobe no barco da minha história. Assim como o Senhor subiu no barco de Pedro, assim como o Senhor deu a ele a direção, sobe também no barco da minha história e me ajuda, Jesus, a vencer. Me ajuda, Senhor, a superar. Me ajuda, Senhor, a tocar no milagre.